Semana passada nós falamos de um ciclista, né? Ele é um homem branco, que tinha grana, era um homem capaz, inteligente, que, enfim, tinha uma empresa de bicicleta, e ele estava andando ali num bairro que provavelmente ele devia frequentar, que é um bairro rico no Brasil, estava na frente de um dos parques mais, vamos dizer, bem frequentados em termos de renda aqui do Brasil, tá? E ele tomou um tiro de maneira absolutamente banal de 2 assaltantes que deveriam morrer, eu coloquei isso, eles têm que virar óbito, não tem que ter ressocialização para esses caras. E, enfim, muita gente se mobilizou, tá? Aí eu vi já, e existe tanto a direita quanto a esquerda, aquelas pessoas que falam assim, ah não, mas vocês estão falando isso é porque ele é branco, né? Ele é rico, então aí vocês se impressionam, né? E eu preciso colocar as coisas, porque sempre vem esse argumento, tanto a direita quanto a esquerda. E parece que a direita, dado que ela passou anos sendo encabrestada pela esquerda, a direita agora adora ter que falar, olha, eu também falo de mulheres, eu também falo de negros, eu também falo de pobres, como se tivesse um sentimento de culpa, de caso seja um branco falando, ele não possa, vamos dizer, dar o devido peso, né? E sim, temos que dar o devido peso. Aquele ciclista, ele era assim um homem muito produtivo, ele era um homem capaz, e nós perdemos uma vida capaz, uma vida que vale muito mais do que a vida daqueles 2 vagabundos que eles sim teriam que estar mortos. Vou sempre colocar isso porque a gente tem que começar a desmontar essas amarras mentais na cabeça das pessoas, como se tivesse que, vamos dizer, pedir pedágio ou pedir alguma desculpa para falar da morte de uma pessoa como aquele ciclista. E eu vou sempre lembrar com todo o pesar da morte daquele ciclista. Ontem eu falei da morte de um policial que citaram aqui na live, e hoje eu vou falar da morte dessa menina, a Nathani Alves. Ela é uma moça advinda de um estado muito pobre, que é o Ceará. Tá? Inclusive eu postei um vídeo sobre ela no meu Instagram, eu preciso só fazer esse pequeno parênteses, que eu postei o vídeo e eu falei, olha, ela é uma estudante de química, estudava num instituto federal, tinha seus 20 anos de idade, era uma menina evangélica, ou seja, dado o quadro de improdutividade num estado muito pobre como o Ceará, essa moça, ela, vamos dizer, ela era uma exceção. Quem dera nós tivéssemos pessoas que tivessem uma formação moral, como aparentemente ela tinha, e uma formação acadêmica e uma vontade de estudar algo que não é fácil, que é química. Ou seja, é uma menina inteligente, tá? Aí eu citei, num estado improdutivo como o Ceará, as pessoas, o pessoal do Ceará que estava lá lendo, né, alguns, né, em vez de se preocuparem com o assassinato que aconteceu no estado dela e com a declaração do governador, eles se preocupam, o Renan falou que o Ceará é improdutivo. Meu amigo, o Ceará é improdutivo. Eu sou brasileiro, tá? O Brasil é improdutivo. O Brasil é muito improdutivo. E o Ceará é... Assim, se o Brasil é muito improdutivo, o Ceará é incrivelmente improdutivo. Então vamos parar de ficar adorando a pílula, vamos parar de ficar fingindo as coisas, tipo, ai, não, olha, vocês são uns tadinhos, tá? Vocês, na verdade, vocês produzem muito, vocês são incríveis, só algo muito ruim acontece. Porque vocês querem que eu trate vocês igual crianças. E essa mentalidade paternalista que vocês têm, ou seja, vocês querem sempre que alguém fique cuidando e passe a mão na cabeça, de encher o saco. Sabe por quê? Porque tá custando caro esse paternalismo. No Ceará, tem mais pessoas na informalidade recebendo Bolsa Família do que gente com CLT, entendeu? É um estado que não tem infraestrutura, que a economia não é bem desenvolvida, que o capitalismo não é desenvolvido, é tomado pelo crime organizado, não tem uma atividade industrial e de serviços complexa, portanto é um estado que agrega pouca renda por hora trabalhada. Logo, ele é pouco produtivo, isso é um dado da realidade, não é uma opinião minha. Eu não quero machucar ninguém dando opinião. Eu estou falando que num estado como o Ceará, pobre e improdutivo, tá? Em que todo o estímulo para as mulheres tá dado a obter um Bolsa Família, porque milhares delas, talvez milhões, ali recebam isso. Essa moça de 20 anos, ela estava estudando numa faculdade química, ela era uma moça evangélica, estava saindo do culto evangélico dela, e ela foi alvo de um assalto, tá? 3 homens, 3 vagabundos, 3 restos de gente, 3 arranjos cromossômicos errados que não deveriam existir, estavam lá aguardando a saída dela do culto, e porque eles estavam de olho no carro dela, um Renault Kwid. Não era nem para roubar e vender, eles queriam usar o carro dela para um assalto. Então eles sequestraram ela, e é assim, entendam uma coisa, né? São 3, quando eu falo de arranjos cromossômicos atrapalhados, né? São 3 seres muito maus, motivados pelos instintos mais primitivos e canalhas deles, e naturalmente muito burros, porque eles são muito burros, eles não são inteligentes, eles são burros. Então, o que eles imaginaram? Bom, vou roubar aqui o carro, mas ela tá dentro do carro e agora? Vamos levar ela junto. Então você começa uma sequência de decisões ruins, tocadas por 3 animais, que são muito burros, né? Logo, se são animais, eles são muito burros. Então, pois bem, eles roubam o carro, com ela dentro, sequestram. Só que eles precisavam usar o carro num assalto. E agora? O que eu faço? Puta, isso é um sequestro. Se a gente for pego num sequestro, vai dar merda. Já sei, vamos matá-la.
E eles mataram ela. Ela foi encontrada morta na cidade vizinha de Banubuiú, para onde foi levada. 3 homens foram presos como suspeitos do crime, segundo a Secretaria de Segurança Pública, né? Então, 3 homens foram pegos, eles meio que já confessaram. Então, de acordo com a Polícia Civil, Natane foi assassinada por andarilhos que estavam consumindo álcool e drogas e tinham a intenção de roubar um carro. Ainda segundo a polícia, os criminosos planejavam vender o veículo da jovem para quitar uma dívida. Ah, não era para fazer um assalto. Eles eram 3 andarilhos bêbados que queriam vender o carro para quitar a dívida de algum deles. A informação, talvez uma dívida de droga. Ou seja, nós temos 3 caras que são 3 vagabundos. Veja, aqui eu preciso falar, né? De acordo com a sociologia contemporânea, né, e com os professores, os pensadores, são 3 vítimas do sistema, né? 3 homens que, enfim, a natureza né, do capitalismo nos favoreceu, portanto eles estavam ali todos excluídos, eles estavam excluidões ali, né? Estavam todos na exclusão. E aí eles falaram, poxa, vamos roubar, eu vou ter que arrumar a história. Eles não queriam assaltar para usar o carro para um assalto. Não, era um pouco mais simples, eles queriam vender o carro. Não sabia o que fazer, pois havia um ser humano dentro. Eles mataram um ser humano, que era a Natane, né? E depois não sabiam muito fazer. Veja, esses 3 vagabundos, andarilhos, que deviam ser cracudos. Se havia dívida, provavelmente não era uma dívida comprando uma casa, né? Era uma dívida provavelmente ligada a consumo de droga. Esses 3 caras eu volto a colocar o que eu falei dos outros 2 que mataram o cara. E veja, a Natane é muito diferente do Vitor, que é o cara que morreu com a bicicleta. O Vitor tinha dinheiro, morava em São Paulo. A Natane aparentemente não era pobrezinha, mas, né, não era uma pessoa privilegiada, né? E morava lá no Ceará. Essas 5 pessoas, esses 5 arranjos cromossômicos, 2 estavam aqui em São Paulo e 3 lá no Ceará, eles deveriam estar mortos. A gente tem que parar, pelo amor de Deus, de tentar ser bacana com isso. A gente tem que parar de tentar, não, veja só, matei um ponto aqui, porque eles mataram nada. Eles mataram, vamos ver, se havia dívida, havia provavelmente dívida com droga. A gente tem que entender, assim, que não há... como é que eu posso colocar aqui? Eu tenho que ser, né, tem que ser cuidadoso para não ser cancelado. Há um fracasso do Estado brasileiro, tá? Eu quero começar a live tratando disso. Naturalmente o Estado brasileiro fracassou. Mas não é que é só culpa do Estado brasileiro, né? E das figuras que ocupam as posições de destaque, as elites do Estado brasileiro. Você não pode retirar a própria população da equação. Porque a população não é uma matéria-prima inerte, né? Pairando. O Riso, muda aí o título porque tá muito flop a live. Ela não é uma matéria-prima inerte. Supostamente, aquelas pessoas, né, aqueles 3 andarilhos, assim como os 2 estudantes da moto, têm família, eles tiveram algum tipo de formação, com certeza todos passaram em algum momento da vida deles pelo sistema educacional público brasileiro, eles têm vizinhos, eles têm amigos, então eles estão inseridos num determinado caldo cultural, tá? Eles são filhos, eles têm um CPF, eles têm pai, eles têm mãe, esse pai e a mãe passaram seus valores, passaram seu material genético aí pra frente e tal. Então, aquelas pessoas são fruto de algo que a gente chama Brasil. Esse algo que a gente chama Brasil deu errado. E a gente fica insistindo em fingir que não deu errado e que na verdade... Não, esse algo deu errado. E o principal ponto pra gente falar, isso aqui deu errado, é que maior parte da população brasileira, olha o que eu vou colocar aqui, ela está fazendo absolutamente tudo errado com a liberdade que ela dispõe. Você fala, como assim? Olha, definitivamente a gente é um país pouco produtivo, definitivamente o sistema de incentivos está errado, definitivamente as pessoas são e estão especialmente ignorantes, definitivamente as pessoas elas não estão trabalhando com a ideia de futuro, previdência, postergar recompensa. Definitivamente as pessoas estão sexualizadas. Definitivamente essas pessoas, quando procuram a fé, elas estão procurando um tipo de fé animalizada. Definitivamente as pessoas estão procurando em jogos como tigrinho e etc, roletas e coisas do tipo, uma resposta fácil para a própria pobreza. Definitivamente essas pessoas não sabem distinguir o que é certo e o que é errado. Então, se esses 3 andarilhos, eles são, vamos dizer, o topo, né, a ponta do iceberg de uma sociedade problemática, quando a gente entra e começa a checar, nós começamos a perceber, ok, eles são, vamos dizer, um elemento que dentro de uma determinada cadeia, né, de um processo, né, está cada vez mais comum,
Mas que, quando você olha assim, ó, as pessoas que não estão cometendo crimes, mas pertencem a esse Brasilzão, essa população, essa massa de pelo menos 100 milhões de brasileiros, tô falando aqui coisas desse número, tá? Eles são representativos da existência, por exemplo, de uma massa enorme de pessoas viciadas em joguinhos, de pessoas que não fazem porra nenhuma, pessoas que vivem uma vida meio que sem nenhum propósito ou sem nenhum significado, e que não tem como dar certo. Não tem como dar certo. A gente como nação, a gente tá todo errado. E quanto mais nós vamos para os lugares mais pobres e improdutivos, mais a gente percebe isso. O que eu tô propondo para vocês é o seguinte entendimento. Que não adianta a gente só culpar a política, porque existe essa coisa, culpa dos políticos, né? Por quê? Porque existe uma mentalidade, uma quase ideologia do brasileiro indignado, né? Eu já cheguei a escrever sobre isso, que o brasileiro indignado é a base das manifestações de 2013, né? O sistema, a política é ruim, o povo brasileiro é bom. Não é exatamente isso. Quando a gente mostra os números ligados à compra de votos, quando a gente mostra a aceitação do absurdo, o padrão das votações do brasileiro, ou seja, onde o brasileiro tem um poder de agência, né, ele tem poder de escolha e ele toma decisões, ele vem tomando, né, especialmente os brasileiros mais humildes, decisões muito ruins e muito erradas. Então, portanto, essa liberdade de ação que o brasileiro mais pobre vem tendo, infelizmente, ela está encaminhando ele e o restante da sociedade, porque há uma sociedade aí sim, mais produtiva, que está bancando tudo, que não faz sentido, entendeu? Então há um problema no topo e da base. Há um problema na elite, há um problema no governo, com certeza. Mas há um problema muito forte na base. Há um problema colossal na base. E a gente não pode, em nome de tentar, vamos dizer, ficar confortável com um determinado discurso, fingir que não há esse problema na base. Fingir que a cultura reinante nas camadas mais populares do Brasil não é uma cultura ruim. E não é uma cultura, vamos colocar aqui, inferior. Vamos parar com aquele tipo de idealização que as pessoas fazem. O povo, não, porque o povo ele tem uma fé católica, ele é tradicional. Não, cara. E isso podia ser 50 anos atrás. Tá? O povo, ele está... Todo mundo tem um celular na mão. O povo, ele tá aberto a todos os vícios e toda a maluquice advinda de uma cultura de massas doentia que nós temos aqui no Brasil. O povo procura atalhos. O povo não tem bons exemplos. O povo é alvo, aí vamos lá, do abuso do político, do influenciador, do agente que dispõe de meios de ação sobre ele. Um exemplo, um pastor evangélico inescrupuloso. E ele se defende, ele joga esse jogo à maneira dele, né? A compra de voto eu acho que é o exemplo mais claro, né? É um político falando, eu vou roubar, eu vou aprontar, vou fazer o que quiser, mas eu te dou uma grana agora adiantado. Pega uma graninha aí, não enche meu saco, tá? Pego a grana, voto, e o jogo segue. Aí depois ainda cobra, eu quero um botijão de gás, olha, tô precisando de uma telha na minha casa. É esse o jogo que tá estipulado, esse é o grande jogo brasileiro. E isso tem, vamos dizer... nuances diferentes conforme você vai mudando, mas estado e região, mas no geral é isso. Eu ando pensando muito nisso, porque quando a gente trouxe aquela provocação do Bobson, a gente queria tratar nesses termos. A gente precisa falar do problema dessa massa de brasileiros que a irresponsabilidade das elites fingiu que não estava aí, e que é quase uma explosão, né? São pessoas que estão andando por aí, têm filhos e tal, e que elas não estão prontas para viver, se não em sociedade, viver de maneira produtiva. Então, a violência, ela é um sintoma disso, mas ela é só um dos sintomas. Ela, obviamente, é o sintoma mais bizarro, o sintoma mais predatório, porque são pessoas fazendo mal, e o mal através da violência, né? Mas isso é ruim em muitos termos, né? Eu citei a compra de voto, eu cito a falta de urbanidade, eu cito a sujeira nas cidades, a falta de respeito, eu cito a sexualização, cito a barulheira, a falta de convívio decente entre as pessoas, eu cito a compra de voto, a relação com os políticos, a relação com o poder estabelecido, a busca por uma teta, uma mamata, um dinheirinho aqui a colar, a busca da fé fácil. Isso tudo tem que ser quebrado. E não haverá solução se não quebrar essa espécie de uma
cultura brasileira contemporânea, criada com base nessa cultura insana de massa, que não deu certo, cara. Não deu certo. Aí você vai falar, o que você acha que precisa ser feito aqui, Renan? Primeira coisa, eu acho que a gente precisa ter um choque de autoridade. Um choque de autoridade e precisa de um projeto nacional. Acho que definitivamente nós precisamos de um projeto nacional. Nós precisamos de um projeto de nação. Nós precisamos de dogmas, de paradigmas, de muita lei, muita ordem, muita autoridade. E muitas vezes a autoridade vai se confundir com um certo autoritarismo. Mas a base da pirâmide precisa de condução. Ela precisa de condução. Esses 3 andarilhos de Quixeramobim, primeiro, eles não tinham que ser andarilhos. Segundo, eles não tinham que estar endividados, provavelmente com droga. E terceiro, eles não podiam cometer o crime que eles cometeram. A existência dos andarilhos de Quixeramobim, assim como os 2 bandidos faccionados de Malta em São Paulo, elas não significam só um problema de segurança pública, porque se a gente olhar só sob o prisma da segurança pública, a gente não vai conseguir explicar nada. Eles são um problema de nação. É um problema de nação.